vamos para os ensinos do alto. Eu quero que você pegue, por favor, sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 5. Hoje, finalmente, irmãos, finalmente, vamos terminar o capítulo 5. Sem mais delongas, abra aí, por favor, capítulo 5. Hoje nós vamos do verso 38 até o verso 48. Acompanhe a leitura, a gente ora e segue em frente. Vamos lá. Está escrito assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Senhor Jesus, nós dependemos de Ti, dependemos, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Dependemos que o Senhor nos faça entender qual é o sentido dessa palavra. Ó Deus, que o Senhor traga então esclarecimento para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente. O Senhor nos edifique e a gente seja transformado. Sejamos nós transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Em 1957, se não estou enganado, acho que 1957, morreu um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot foi um homem que dedicou a sua vida a pregar o Evangelho para pessoas que não conheciam ao Senhor Jesus. E ele se preparou, ele participou de uma empreitada, de uma ação que foi chamada de Operação Auca, entre um povo que eu provavelmente não vou saber pronunciar o nome, mas deve ser Huaurani. E ele, no Equador, um povo isolado que era muito hostil e que atacava qualquer pessoa, né? Ele era muito temido, esse povo, porque eles matavam muito facilmente alguém que se aproximasse deles. Mas o Jim Elliot se percebeu chamado por Deus para essa missão, entendeu que ele deveria fazer isso, se preparou junto com o grupo e foi até a esses indígenas. E ele tinha uma frase que ficou famosa. A frase dele era a seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Quando você tem os seus valores no lugar certo, os valores dele eram os valores do reino, e ele amava o Senhor Jesus e o reino, ele então disse isso, né? Não tem problema, ele abriu mão de muita coisa e foi, porque ele dizia assim: por que eu não vou abrir mão daquilo que eu não posso reter, porque a gente não pode reter, né? As coisas mudam, né?
Da pandemia e muda tudo, as coisas acontecem na nossa vida, particularmente muda tudo, a gente não tem controle da vida, mas a gente tem um destino certo e a gente ruma em direção ao reino celestial. Ele viveu dessa forma e aí ele morreu também por causa disso, que nessa empreitada, quando ele se aproximou dos indígenas, e foi um processo longo de aproximação, mas quando ele chegou próximo a eles, eles o mataram, né? Mas o interessante, né? Interessante, né, irmão? O que eu vou dizer, né? Chocante, mas interessante, não foi somente o que o Jim Elliot fez, foi o que a Elizabeth Elliot fez depois. A Elizabeth Elliot, claro, é a esposa dele. Eles ficaram casados 3 anos, tiveram uma filha. E depois da morte dele, você sabe o que ela fez? Ela foi continuar o trabalho. Ela foi lá para a tribo, a mesma tribo que matou o marido dela. E ela pregou o evangelho para eles. E ela viveu 2 anos entre eles. Não é impactante? Ela faleceu no dia 15/6/2015. Ou seja, 5 anos atrás. Quase que 5 anos certinho, né? Pela nossa data de hoje. E ela ainda haveria de passar por muitos sofrimentos na vida dela depois disso aqui. Mas eu penso que essa história recente da nossa fé, ela tem muito que falar para nós quando nós vamos lidar com o texto que a gente tem na mão hoje, né? Nós estamos aí pregando então ensinos do alto, a lei do reino. E você já ouviu diversas vezes, eu preciso me lembrar você toda vez, lembrar a mim, né, que Jesus disse claramente, eu não vim revogar a lei, porque quando as pessoas leem o Sermão do Monte, muitas pessoas têm a ideia de que o Sermão do Monte é o texto da revogação da lei antiga para uma nova lei estabelecida por Jesus, que diz, aquela lei não serve não, aquilo lá não está errado, aquilo lá está estranho, vamos aqui pegar daqui para frente que eu vou ter uma ideia melhor. E absolutamente não é isso. A lei é a mesma, ela permanece, e o sentido da lei é que não foi entendido nem antes, e muitas vezes não é entendido hoje, mas o Espírito do Senhor, ele está nos dando entendimento, para que a gente possa compreender aquela profundidade do sentido da lei que o fariseu não entendeu. O que Jesus está fazendo aqui não é revogando a lei, mas ele está explicando, aprofundando, dando entendimento do que é o que há de mais profundo na lei. E essa sessão, que é a última sessão aqui do capítulo 5, é essa sessão que fica, que Jesus usou essas expressões negativas, né? Uma antítese da outra. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então nós já estudamos vários desses aqui. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E esse eu porém vos digo, eu já expliquei para vocês, e eu vou dar mais uma amostra hoje, que não é porque Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito, como que se referindo à lei mesmo, não. Mas o que se dizia a respeito da lei. Porque quando eles diziam alguma coisa, eles alteravam. E vocês vão ver hoje que nesse texto aqui tem coisa alterada pelos escribas e fariseus. Pelos fariseus, mais diretamente. Ou pelos judeus, pelos estudiosos do Velho Testamento do tempo de Jesus. Então, nós vamos aqui um passo a passo no texto que nós já lemos. Mateus 5,38 está escrito, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Irmãos, não tem texto, um dos textos mais equivocados de entendimento que tem da Bíblia é esse, porque todo mundo acha que entende. Fácil, né? Olho por olho, dente por dente, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, né? E aí as pessoas já dizem, está abolido, né? Está abolido? Está abolido olho por olho, dente por dente? O que significa olho por olho, dente por dente? Meus irmãos, a gente precisa entender que a lei foi dada por causa do pecado. A lei foi dada para regular, para frear o pecado humano.
Se nós não tivéssemos caído lá no Jardim do Éden, não precisávamos de lei, não. Nós já estaríamos, porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. A nossa maneira de proceder seria como a de Deus. E Deus procede no amor. O amor, ele é o fundamento do propósito de Deus. O próprio Deus é amor. Aprendi criancinha, um corinho. Deus é amor. A Bíblia assim nos diz, Deus é amor, eu volto a repetir, Deus é amor, buscai e achareis. Esse aí não é trabalho. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João, amém. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João, amém. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. A essência, o fundamento todo é o amor. E aí, quando se diz assim, olho por olho, dente por dente, a lei dizia, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas o que a lei estava dizendo? Ela estava falando de justiça com equilíbrio, não além. Deus estava regulando os homens para que eles não ultrapassassem a medida da lei, a medida do que é justo. Deus estava dizendo, não ultrapasse. Se alguém te fez mal, você não pode ultrapassar. A justiça significa não ultrapassar na hora de retribuir ao que praticou o mal. Esse princípio de justiça proporcional, ele não está abolido. Se você abre Romanos capítulo 13, verso 3 em diante, está registrado assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. A autoridade traz a espada, o poder da violência. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Se olho por olho, dente por dente, tivesse caído, não existe isso. Tudo o que existe é o amor. Então, nós não podíamos ter um sistema jurídico. Nós não podíamos ter polícia. Nós não podíamos, se alguém te agredisse, você tinha que aceitar. Não podia haver, os cristãos deveriam dizer assim, olha, não pode existir polícia, nem justiça, nem condenação, nem cadeia, independente do que a pessoa fizer, porque não existe mais olho por olho, dente por dente. Ou seja, porque na verdade o que o Senhor Jesus está dizendo, quando a palavra de Deus diz olho por olho, ele não está instigando alguém a furar o olho de alguém, mas está dizendo que deve haver justiça, porém a justiça não pode ultrapassar a proporção do mal que foi feito. De modo que olho por olho, dente por dente não está abolido. Porém, isso não é tudo. Você não resume o Evangelho, você não resume a palavra de Deus a esse texto. E aí nós vamos para mais adiante. Eu já trouxe para você, isso já lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, essa escritura, ele dizendo que a autoridade é ministro de Deus e ela porta a espada, ou seja, se necessário for, usar violência para conter violência é autorizado pela palavra de Deus. Revidar a injusta agressão é aprovado pela palavra de Deus. Mas esse revidar a agressão precisa ser de modo proporcional. E aí entra a nossa crítica quando a gente olha um policial que se aproveita depois que ele já subjugou o indivíduo, ele tortura. Aí você vê que a proporcionalidade da força no trabalho da polícia é lícito e bíblico. O que ultrapassa é pecado. O princípio de justiça proporcional é cristão, é bíblico. Mas justiça proporcional, não além. No entanto, isso não é tudo. Você sabe por que Deus, eu já disse que Deus deu a lei
A lei no Antigo Testamento, para um povo que estava perdido, precisava pegar uma linha de procedimento, a lei ela foi dada para regular e minimizar o pecado, para restringir o pecado. Então, o que é que, na prática, as pessoas tendem a fazer e tenderiam a fazer, e a lei, aqui olho por olho, dente por dente, vem pôr um freio. A ideia de fazer uma retaliação com base no direito. Eu fui ofendido, agora eu tenho direito de revidar. Eu vou revidar do jeito que eu quiser. Porque pisou no meu pé. Essa é a lei do... me fugiu o nome dele agora. Que está lá em Gênesis, lá que diz Lameque. Que ele fala, mulheres de Lameque, ouvi... Matei um homem porque me pisou, matei um outro porque me não sei o quê. Se Caim vai ser julgado, quem matar Caim vai ser vingado 7 vezes, eu vou ser 7 vezes. A impiedade, né? Eu revido, comigo não tem esse negócio. Se fizer o mal comigo, ai de quem fizer alguma coisa contra mim. Porque eu, né? Sabe aquele negócio? Quando eu sou bom, mas quando eu sou ruim, eu sou ótimo. Né? Essa ideia que é a maldade que está instalada no coração do pecador. E que se a lei não põe freio, por isso que a lei falou assim, peraí, proporcionalidade nas coisas. Qual foi o prejuízo? Você vai ser ressarcido na medida do que você foi atingido. Mas isso não é tudo. Eu já falei. Vamos lá então, o que Jesus está expandindo o entendimento? Olha o verso 39. Eu, porém, vos digo, vamos lá, o que é 39 até o 42, uma sequência aqui. O que significa, então? Você perguntaria, pastor, já que você está dizendo isso aí, mas então o que significa? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Está falando para não resistir ao perverso. Eu, porém, vos digo, não vos resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que desejas que lhe emprestes. Como é que nós podemos entender isso? Irmãos, sabe qual que é o problema do entendimento da Bíblia? É que a gente quer ler um livro milenar e achar que a gente entendeu porque a gente tem as referências do hoje em dia, da maneira como a gente vive. E a gente às vezes não sabe que determinadas expressões tinham um significado naquele tempo, de como era a vida naquele tempo. Então, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Essa era uma questão legal da época. Essa era uma questão que era o seguinte, isso era uma ofensa gravíssima. Isso era mais do que a pessoa te agredir. Se ele te batesse com a face, com as costas da mão, isso era uma ofensa moral. Isso era o mesmo que talvez hoje a gente fala injúria, crime de injúria, difamação. Se a pessoa te fizesse isso em público, especialmente, isso era uma coisa inadmissível. Isso tinha que ser levado a um tribunal. O tribunal daria a pena pela injúria praticada, porque você estaria ofendendo a pessoa. E é uma ofensa pessoal da honra. Então, o que Jesus está dizendo? Mas eu estou dizendo a você que a resposta cristã à ofensa da sua reputação é confiança em Deus, não é levar ao tribunal. Não é assim. Por quê? Porque na base do cristianismo está o amor. Ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Irmão, a capa, a túnica, a capa era a cobertura, não tinha muita roupa. Então, se fosse especialmente um pobre, talvez aquela fosse a única roupa que ele tinha. A capa era aquilo que ele se cobria à noite do frio. Então, existia até uma lei que exigia que se alguém desse a capa como penhor, foi lá no supermercado lá da época, no mercado da época, pegou lá um pão na padaria. E ele falou, não tenho dinheiro agora, mas eu vou buscar o pão agora para comer ali, e eu vou deixar minha capa aqui com você, e vou lá, porque o fulano vai me pagar, e vou trazer aqui.
Você que recebia o penhor, você tinha que ficar esperto pelo seguinte, porque se aquela pessoa não conseguisse te pagar até o final do dia, você tinha que dar ele a capa. Sabe por quê? Porque ele se cobria à noite com aquilo. E se você falar, só tira daqui quando pagar, Deus ia ver aquele moço com frio à noite. E Deus diz assim, eu não aceito isso. Você devolve a capa até o fim do dia. Você pode pegar a capa como penhor dele. Mas se chegar no fim do dia e ele não tiver conseguido, você tem que devolver ele a capa. Isso tratando do pobre. Então você vê que a capa, ela era tipo uma honra da pessoa. Aquilo ali era, sabe, a minha presença. Quem esteve em Gênesis com a gente aí viu como é que as roupas eram significativas. Lá, quem acompanhou as pregações em Gênesis. A roupa, então, é disso que ele está tratando. Que quer demandar contigo tirar-te a túnica. O outro, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Gente, isso aqui era uma lei romana. Os cidadãos romanos, eles podiam, um guarda, qualquer romano que estivesse lá em Israel, um povo dominado, subjugado, podia exigir que um judeu carregasse para ele um peso até uma milha. Então, um romano andando na rua podia olhar para você e falar assim, carrega essa mala aqui. E você tinha obrigação legal para os romanos, né? Uma imposição, de andar uma milha com ele. Sabe o que Jesus disse? Porque aquilo era uma injustiça, né? Uma injúria legalizada. Não é porque é legal que é certo, né? Aí, o que Jesus disse assim, olha, servir além do que é exigido é uma honra para o cristão. O cristão não trata da sua honra dessa forma. O cristão é honrado por Deus. O cristão não impõe a sua honra. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Irmão, o Antigo Testamento até dizia assim, olha, cuidado, não vai se ficar fiador de alguém e depois você vai passar aperto. No sentido de que você não deve ser fiador, isso é a palavra do Velho Testamento. Se você não tem garantia para pagar, você não pode pagar, fica de fiador e você não pode pagar e o outro não paga e você fica sem pagar também e você fica enrolado nessa situação. O Antigo Testamento já te impedia de fazer isso. Mas o que a Bíblia nos ensina? Dar é melhor do que receber. Esse é o espírito cristão. Então, assim, no entendimento dessa passagem aqui, como um todo, o que a gente pode entender? Como é que os cristãos deveriam lidar com a injustiça, inclusive a injustiça violenta? Onde ficam os meus direitos? E nosso tempo é daquele refrão, né? Nenhum direito a menos. Irmão, direito é direito. Direito é direito. Por isso chama direito. Não é que não exista direito, que o cristão não tenha direitos. Direitos são direitos. Mas como obter esses direitos? O que você faz para obter esses direitos? O cristão tem que pensar. Há 1 ou 2 semanas agora, deve ter 1 semana no máximo, você sabe que estão havendo várias manifestações lá nos Estados Unidos, né? Vidas negras importam, e estava um grupo ali e alguém gritou, vidas negras importam. Aí tinha um outro grupo passando e uma mulher que estava nesse grupo gritou, todas as vidas importam. Vamos esquecer o que está acontecendo lá, vamos pegar só as frases. Qual dessas frases está errada? Nenhuma das duas está errada. Vidas negras importam? Importam. Todas as vidas importam? Importam. Qual das duas está errada? Nenhuma das duas. Mas acontece que essas pessoas que teoricamente estariam lutando pela vida, estavam também armadas. E depois, quando alguém gritou, vidas negras importam, e outro gritou, todas as vidas importam, eles já se colocaram como inimigos. Porque os direitos estão sendo violados. E aí começou a troca de tiros e mataram a mulher, que gritou, todas as vidas importam. Agora eu pergunto, para quem importa qualquer vida se está todo mundo gritando e armado e atirando? O cristão precisa pensar como é que ele age em relação a essas questões. O cristão age como?
Então, irmão, olha, você precisa saber que o que o Evangelho diz é o seguinte: você pode ser atingido pelo pecado alheio. Sabe? Nós somos atingidos pelo nosso próprio pecado. Toda vez que você peca, sua vida fica pior. Você atrai sobre si problemas. Mas, às vezes, nós somos atingidos pela maldade dos outros. Como tantas questões, inclusive escravidão, imposições, tantas injustiças que houveram e que existem. Acontece, o que você faz quando você é atingido pelo pecado alheio? Não se torne como eles. É o que Jesus está dizendo. Você não é responsável pelo que fizeram contra você, mas é responsável pelo que você faz a partir do que fizeram com você. Então, até o olho por olho, dente por dente, já serve para um freio nessa coisa. Para você não ultrapassar dentro daquela questão. Aqui, bateu, levou e levou muito. A desproporcionalidade. Até o olho por olho, dente por dente, sequinho assim, já é uma repressão ao revide desproporcional. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é ainda maior do que isso. Você é responsável pelo que você vai fazer a partir do que sofreu. Paulo explica isso da seguinte maneira. Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Por quê? Nós precisamos nos indignar contra a injustiça. Nós temos que nos indignar. Nós temos que saber a diferença entre o justo e o injusto, sim. O que é justo e o que não é justo. Acontece que o cristão não se levanta pela vingança. O cristão não se levanta para impor na força a vingança. O cristão até reconhece as autoridades para, como ministro de Deus, impor sanções àqueles que praticam crimes. Mas o crente não se levanta em movimento de revolta para impor o que ele acredita que é justiça, porque o ser humano geralmente não consegue fazer justiça proporcional. E simplesmente porque Jesus disse que não é assim. Tem uma história que diz que a mãe de um jovem que era do exército de Napoleão estava condenado à morte. A mãe não, o jovem, né? O jovem estava condenado à morte. A mãe foi até Napoleão pedir clemência para que o jovem não fosse morto. Aí o Napoleão a recebeu e falou: traz o processo dele, que ele é acusado de quê? Acusado. Mas o seu filho, não lembro se era deserção do exército é pena de morte. Mas seu filho cometeu um crime. A justiça exige que ele seja morto. Ela falou: eu não vim pedir justiça, eu vim pedir misericórdia. Há diferença. Todo mundo acha que precisa de misericórdia, não é? Mas quando se trata do outro, a gente quer justiça. O outro foi injusto. Ele tem que receber a pena. Mas ai Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Olha aqui, Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deixa eu te falar uma coisa. Não está escrito em lugar nenhum: odiarás o teu inimigo. O que acontece é que aqueles fariseus, eles faziam o seguinte: já que é para amar o próximo, então automaticamente é para odiar o inimigo. Então eles já afirmaram o negativo daquilo que é positivo. Amarás o teu próximo? É daqui que vai sair depois aquela discussão. Quem é o teu próximo? Tudo mais. Então, a pergunta é: será que os cristãos têm amado os seus inimigos? Você ama os seus inimigos? Você já pensou na condição dos seus inimigos? Eu falei uma vez assim: inimigos e tal, e a pessoa falou: eu não tenho inimigos.
Deixa eu te falar, você tem inimigos. É muito bonito falar que a gente não tem inimigos. Você tem inimigos. Não que você seja ou deva ser inimigo de alguém. Mas há pessoas que vão praticar o mal contra você e vão te odiar. É desses inimigos que a Bíblia está falando. Porque você falar que não tem inimigo, você já pula essa parte. Eu não tenho inimigo, não preciso nem olhar para esse, porque eu não tenho inimigo. Claro que você tem. Existem pessoas que te odeiam só pelo fato de você ser cristão. A questão é como é que você lida com aquele que te odeia. Você sabe qual é a condição daquele que é seu inimigo pelo fato de você ser cristão? Porque se ele é inimigo de um filho de Deus, ele é inimigo de Deus. E ele vai ter uma retribuição muito severa pela sua atitude. Você que é crente, que conhece a Bíblia, sabe a dimensão do que é a retribuição de Deus para o pecado humano. A menos que essa pessoa entregue sua vida a Jesus Cristo, tenha os seus pecados perdoados e pagos por Jesus. Então a questão é a seguinte: mesmo que você tiver razão, se você for injustiçado, promover vingança, mesmo que for em pensamento, é pecado. Vale do mesmo jeito que lá para o adultério, vale de morrer. Por que não morre? Não, eu não fiz nada. Não, eu só pensei. Mas você pensou e você deu vazão à sua imaginação para algo que Deus não aprova. Gente, até no Velho Testamento estava dito assim, olha só. Sabe uma coisa que a Bíblia não aceita? Não aceita nem você falar bem feito quando alguém que é seu inimigo, que praticou o mal contra você, você fala assim, ah, bem feito, está tendo o que merece. Provérbios 24, 17 diz assim, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se ele desagrade, desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com revoltosos, porque de repente se levantará sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Então, não deseja o mal nem para quem merece. Que é isso, pastor? Alguém merece o mal? Você não está falando de misericórdia? Não. Alguém merece o mal? Sim. Inclusive nós merecemos o mal se for olhar para os nossos pecados. Nós só deixamos de merecer o mal em retribuição pelos nossos pecados quando perdoados por Jesus Cristo. Mas os maiores motivos não são esses. Os maiores motivos para você orar pelos seus inimigos são, primeiro, para você se parecer com Deus. Versículo 45 diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Deus é assim. Nasceu o sol para você, nasceu para quem está praticando o mal também. Deus tem o seu momento de fazer a sua justiça. Então, se você recebe o bem de Deus e tem recebido a misericórdia de Deus, e se você quer se parecer com seu Deus, que é o que nós desejamos, que é o que Ele deseja quando Ele nos criou a imagem e semelhança, e nós estamos, por intermédio de Cristo, sendo transformados de glória em glória, nós precisamos amar os nossos inimigos assim, para nos parecer. E isso não é uma coisa só exterior, mas é interna, e a gente vive a paz por causa disso, abrindo mão desse peso que é odiar. Odiar é um peso, irmão. Para que você quer esse negócio? Segunda coisa, para se diferenciar e testemunhar ao mundo. Verso 46 diz assim, porque se amais o que vos amam, que recompensa tens? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudades os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O nosso padrão é o amor de Deus. Eu vou terminar lembrando uma história aqui. Mahatma Gandhi, aquele homem muito importante na Índia, que conseguiu, através das suas ações, liderar aquele movimento pacífico de resistência à dominação inglesa e conseguiu a liberdade do seu país. Quando ele começou a aprender que ele ia lutar por isso, ele procurou os cristãos.
E o que ele encontrou? Ele encontrou uma igreja segregada. Os nascidos na Índia, os indianos, eles não sentavam junto com os ingleses, não. Eles tinham um lugar à parte. Os ingleses. Ele procurou conversar com autoridades cristãs lá e eles não quiseram nem recebê-lo. Os ingleses tinham igrejas lindas na Índia. E eles sabiam muito bem amar os seus amigos, os seus iguais. Mas a justiça dele, no máximo, se fosse muito mesmo, se eles conseguissem mesmo amar os seus iguais, seria a justiça dos fariseus. E Jesus disse que se não excederem muito a justiça dos fariseus, não vão herdar o reino dos céus. Aí Gandhi teria dito, eu não sei se ele realmente disse isso, há quem diga que ele falou, não sei se ele disse isso, que ele teria dito em um certo momento: posso crer no vosso Cristo, mas não posso crer no vosso cristianismo. A luta pacífica do Gandhi conseguiu a liberdade, libertou os indianos dos ingleses, usando um princípio cristão, que é essa resistência pacífica. Mas não libertou os indianos da servidão espiritual, a qual eles estão presos até hoje, por falta de testemunho cristão. O testemunho cristão não corresponde às palavras. E até o Gandhi entendia que o olho por olho em cima não ia resolver, não salvaria o mundo. Mas ele não conhecia a misericórdia que está acima da justiça e da retribuição desse olho por olho. Ele não conhecia essa misericórdia. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus não tinha uma correspondência prática, não havia testemunho verdadeiro. Então, irmão, olha, o Evangelho de Jesus é maior do que qualquer ideologia política, do que qualquer religião baseada em méritos e realizações humanas. Jesus ensinou, os discípulos aprenderam. Tiago 2,13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o Evangelho só alcança pessoas pelo testemunho com autoridade. Ou seja, por que Jesus tinha autoridade? Porque tudo que Jesus falava, ele vivia. Ele fala não como os escribas, porque ele fala como quem tem autoridade. Porque Jesus falava do que ele vivia. E nós precisamos ter essa autoridade de falar. Você tem essa autoridade? De que o que você fala pode procurar na sua vida que está assim? Quando você fala, sua vida corresponde? Ou é só discurso? Então, os ingleses não tinham isso. Mas nós ainda temos, graças a Deus, pessoas que nos inspiram. Falei para vocês do Jim Elliot, da Elizabeth Elliot. E há uma multidão de anônimos cristãos que andam nessa prática, que vivem a lei do reino assim. O Jim e a Elizabeth Elliot, especialmente a Elizabeth, demonstrou isso com a sua prática, que o perdão é mais poderoso que a vingança. A agressão foi injusta, mas sabe o que eles tinham em mente? O que ela tinha em mente? O amor é mais forte que o ódio. O perdão é mais constrangedor do que um soco ou um tapa na cara. E tem um potencial de transformação muito maior. E o testemunho é muito mais forte quando você age assim. Então, vou terminar com essa aqui. Não faça dos seus direitos a orientação básica da sua vida. Como imitador de Cristo, tem algo superior que precisa estar na sua mente. Nenhum perdão a menos. Nenhum direito a menos. Nenhum perdão a menos. Nós temos que ter a disposição de perdoar. Nós temos que ter essa disposição. Como o Senhor Jesus tem e está registrado em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, se o nosso Senhor Jesus não lavou sua honra com o sangue alheio, nós, como cristãos, não devemos ter sede de sangue daqueles que a gente acha que são os nossos inimigos. Nós temos que amar os nossos inimigos, porque nós pelo menos nos chamamos de cristãos.
E se nós somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, nós temos que imitá-lo como servos. E o servo, ele se humilha, não se vinga, não use o seu direito, porque é direito, mas cuidado para você não usar do seu direito para dar lugar à vingança. A justiça é justa, né? Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. É assim que nós somos tratados por Deus, devemos tratar os outros. Então eu quero orar com você. Feche os seus olhos e pensa. Você está sendo injustiçado? Aonde? Está sendo injustiçado porque o seu marido não dá o que você merece? E você merece o respeito, o carinho, e você merece. Não está recebendo? Não está recebendo, marido? O respeito, o carinho, o amor da sua esposa, dos seus filhos. Seus filhos não correspondem, são injustos com a sua prática com eles? Está sendo injustiçado na escola? Está sendo injustiçado no trabalho? Está sendo injustiçado pelas leis do país? Pela prática? Pelos desvios? Pelos desmandos? Pelas corrupções? Estamos sendo injustiçados? Nós vamos pegar em armas? Não! Nós vamos confiar no Senhor. Há uma medida de injustiça que precisa ser contida, às vezes com força. Para isso existem as autoridades. Nós não estamos muito longe de entrar em conflitos desse tipo. Meus irmãos, nós temos que orar pelo nosso país, orar pelas pessoas. Quantas famílias estão se dividindo por causa de política, por causa de frases de A, de B, por causa de coisas que... Irmãos, quando a família se divide, o país se divide. Aqui não é a pátria celestial, não, mas o Senhor Jesus, orai pela paz da cidade, porque na paz da vossa cidade tereis a vossa paz. É difícil ser crente? É, porque o crente tem que dar outra face, porque o crente apanha mesmo. Mas eu prefiro ser o que apanha do que ser o que bate. Porque eu não confio na minha justiça para dar um tapa, não. Se eu colocar uma arma na cintura, eu não sei o que eu faço com ela não, irmão. Na tese, eu só faço bem. Mas na prática, eu tenho os meus dias maus. Nós precisamos pensar mais, orar mais, ter misericórdia, orar pelas nossas autoridades. Vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que há muita injustiça, Senhor. Injustiça brava. Deus, coisas terríveis acontecendo, Senhor. E nós sabemos que a Tua palavra é a favor da justiça. E tem abusos que acontecem dentro de casa que tem que parar na polícia mesmo e na justiça. Mas existe também o perdão, existe a restauração e a misericórdia. E sofrer o dano, e sofrer a injúria, e sofrer a desonra, para que o Teu nome seja honrado. E todo aquele que honrar o Teu nome será alcançado pela misericórdia de Deus. Senhor, olha para o nosso planeta. Olha para a nossa situação, Senhor, nossa situação de miséria. Senhor, esses conflitos só mostram a miséria da nossa sociedade, Senhor. Como é que pode as pessoas se matarem em nome da vida? É mentira, é maldade, é desejo de se impor sobre o outro, é desejo de vingança. Deus, tira esse sentimento dos nossos corações. Deus, especialmente nós que somos crentes, Deus, que não haja nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de exigência a todo preço, a todo custo, que a justiça seja feita a nosso favor. Nós temos um perfeito juiz, o Senhor se manifestará, o Senhor dará a paga a cada um, o Senhor está no controle, o Senhor é soberano. Tem misericórdia do nosso mundo, tem misericórdia do nosso país, Senhor. Por causa do Teu nome, da Tua misericórdia, Senhor Deus, impede os homens maus, alguns até em posições de autoridade, que através da língua, através das atitudes, através das ações,
prejudiquem a nossa nação, prejudiquem o nosso planeta, Senhor. Atenua, Senhor Jesus, as guerras, os conflitos, Pai. Acalma os corações dos homens. E quanto a nós, ó Deus, se precisarmos, Deus, que nós prefiramos não praticar o mal, não pagar o mal com o mal, mas sermos imitadores e perfeitos como nosso Pai Celeste é. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, porque só pelo poder do Teu Espírito Santo nós somos capazes de fazer isso. Isso não está em nós. Em nós está o revide, em nós está o olho por olho na verdade, para cada olho a gente quer 2 olhos ou mais. Essa é a maldade do nosso coração, da qual nós precisamos ser perdoados, nós precisamos ser transformados. E eu peço em nome de Jesus que essa seja a verdade na nossa vida. E assim o Senhor nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre nós. E que a comunhão do Espírito Santo do Senhor também seja sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, né, irmãos? E nos dê poder. E Ele já nos deu. O Espírito do Senhor nos dá a condição de amar o nosso inimigo, desejando o bem dele, desejando que ele seja convertido pelo Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Você tenha um resto de semana abençoado. Domingo estamos juntos. Domingo vai ser uma bênção. Não perca. Deus te abençoe em nome de Jesus.